Sejam bem-vindas ao Elas no Comando. Aqui, mulheres empreendedoras se conectam para compartilhar experiências inspiradoras. Claro, explorando as suas histórias, dicas de negócio e fazendo parte de uma comunidade de mulheres determinadas a assumir o comando da sua jornada empreendedora. Este é o Elas no Comando, aonde a transformação da sua jornada começa agora. Eu sou Isolene Dermaire e comigo hoje para apresentar esse quadro incrível está a Daniele. Seja bem-vinda, Dani. Olá, muito obrigada. Mais um programa aqui, nós duas, né? Com uma convidada muito bacana. Hoje o assunto vai ser fantástico. Que muita gente tem muita dificuldade, principalmente nós mulheres. Eu acho que nós tem essa dificuldade de berço, né? Os homens têm maior facilidade com números e nós mulheres um pouquinho mais dificuldade. Então a gente vai falar sobre finanças. O tema de hoje é finanças descomplicadas. Você não acha que finanças é um assunto bem complicado? Então hoje nós vamos descomplicar isso. Então é finanças descomplicadas, rumo aí a resultados positivos. Muito legal. E para falar sobre esse assunto, temos uma convidada que há mais de 15 anos ajuda as empresas a realmente descomplicar, a facilitar isso. À frente da Zanini e Trevisan Consultoria e Consultora, credenciada do Sebrae. Ela é palestrante, coautora de 2 livros, que depois a gente vai mostrar eles aqui um pouquinho, e formação, né, contadora de formação. Vou convidar aqui, então, a Juliana Zanini. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada. Vamos sentar, então, porque hoje o bate-papo promete. Sim. E para começar, né, toda essa história, a gente tem o maior orgulho de estar recebendo você aqui para compartilhar, né, um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, trazendo essa dica tão valiosa que é as finanças, porque toda empreendedora, toda mulher, ela empreende com o objetivo, é claro, né, de ter lucro, mas conta um pouquinho da sua história, da sua evolução, como a Juliana Zanini chegou, né, a ser essa especialista que é hoje. Olá, para vocês de novo, para vocês que estão assistindo. Primeiro quero agradecer o convite. É muito bom poder compartilhar, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. Isso faz parte da minha trajetória. Então, para contar um pouquinho da onde eu vim e como eu cheguei até aqui, eu sou nascida em São Paulo, em Santo André. Vim para cá pré-adolescente, mas mesmo lá, meu pai é feirante, sempre foi autônomo, né? Sempre empreendedor de si mesmo. Já tinha empreendedorismo na veia. Já tinha. E aí eu ajudava ele, era uma coisa que eu gostava, né? Então eu ia para ajudar, mas era algo que eu gostava. Esse contato com as pessoas, né? E isso que idade você tinha? Em torno de uns 10 anos, né? Já desde pequena ajudava o pai já na feira. Isso. E aí, assim, fazia, né, as atividades que ele me pedia para fazer, e esse dinamismo, a questão do dinamismo, tinha uma rotina, não eram todos os dias que eu ia, né? Tinha as obrigações escolares, tudo isso era mantido. Mas ali, alguns dias da semana, no período da manhã, eu ajudava ele. Até nessa época ele tinha barraca de bijuterias, né? Uau, imagino, 10 anos de idade, devia ser um encanto. Era ótimo, por isso que até ele me chamou, né? Alguém que tivesse um pontinho ali, né? Algo feminino para poder contribuir com isso, né? Passou por outras situações, barraca de fruta, de legumes, enfim. A vida, nós nos criamos, né? Eu e minhas 2 irmãs fomos criadas com isso. Minha mãe era costureira. E aí, assim, então já esse dinamismo eu não sabia naquela época. Venda, né? Aquele negócio, venda na veia e sobrevivência. Exato. Então, assim, não sabia muito, porque com essa idade você não sabe muito bem, né? Onde isso vai dar lá na frente. Mas, enfim, aí nós mudamos aqui pro Paraná, né? Fiz faculdade na UEM, né, em contábeis, fiz ciências contábeis na Universidade Estadual aqui de Maringá. Comecei a trabalhar na área, já estava no 3º ano, então eu já trabalhava, né? Eu continuei trabalhando, comecei a trabalhar formalmente aos 16, né? Na época era possível trabalhar com essa idade. Então eu já trabalhava, já tinha lá o meu patamar de salário, então era muito difícil eu deixar aquele salário que eu ganhava e começar do zero na área contábil, né? E até algo que eu cito
num dos livros, é justamente assim, a gente acha que é sorte às vezes, né? Lida, é sorte, foi sorte, o destino. Sim, tem sorte, tem destino, mas a gente também contribui muito para isso. Porque eu consegui aí um trabalho, né, na área, com o mesmo patamar de salário que eu já tinha, mesmo sendo iniciante e sem experiência, porque eu era uma boa aluna. E eu fui recomendada por um colega que já trabalhava nessa empresa, que era uma empresa de um porte interessante, já era uma indústria. Ele acreditou em mim. Então, ele acreditou, o gestor acreditou e eu fui trabalhar ali. Então, esse é um dos pontos, né? A gente precisa, aquilo que a gente constrói durante a vida, né, traz as sortes futuras, né? A gente constrói essas sortes também, né? E saber aproveitar as oportunidades também. Aí eu fui, claro, eram alguns desafios, era muito mais longe, né? Tinham outros desafios, aprender algo novo, né? E aí eu comecei essa trajetória na indústria. Então eu me distanciei um pouco dessa questão contábil muito técnica, né? De abertura e encerramento de empresas, de apuração de impostos, que tudo isso é muito importante, mas eu me distanciei mais, porque aí eu fui para a área de custos, a área de gestão, de resultados de setores. Então, numa indústria, isso fica muito mais aberto, é muito mais rico. Sempre adorei olhar processo produtivo, como faz, de que jeito, né? Como que é o maquinário. Então, eu sempre gostei muito disso. E aí eu olhava os números com esse olhar. E com isso você teve já uma visão diferenciada da contabilidade, como você fala, né? Tipo, saiu do abrir e fechar empresa para realmente o que acontece no dia a dia de uma indústria. Isso. Eu, como a minha experiência, né? É um pouco diferente, né? O que a gente estuda e o que realmente aplica, né? Porque a gente estuda alguma coisa teórica que você acha que na prática é um pouco diferente. Porque também eu acho que acabei vindo na finanças, né? Minha mãe colocou eu para trabalhar na área financeira com 15 anos, que eu comecei a ajudar ela na área financeira. E eu comecei a aprender mais a parte administrativa, fluxo de caixa, DRE, né? Caixa futuro. E realmente, depois que eu comecei a estudar mais na área de finanças, eu vi que é um pouco diferente do que realmente aplicado. Você sentiu essa diferença também? Sim, e foi uma coisa até natural, né? Porque existem várias áreas, né? E todas são necessárias, né? Algumas foram muito modernizadas mais atualmente e ao longo do tempo, mas tudo é necessário. Então, a parte mais burocrática, ela é necessária porque o fisco exige, porque os órgãos exigem, né? Existe uma norma para ser seguida, até para que não hajam fraudes, né? Para que os resultados sejam seguros, né? A gente vê casos de fraude de grandes empresas, então isso também é para precaver um pouco isso. Mas existem várias áreas, tanto é que nós temos matérias muito diversificadas dentro de uma faculdade ou de um curso técnico, né? Então, realmente, assim, e às vezes não é você que escolhe, e não fui eu que escolhi, né? Eu fui chamada para trabalhar nessa empresa, achei uma oportunidade importante, né? Onde eu consegui essa colocação já, mesmo sem experiência, né? Então, isso foi uma coisa que me escolheu. E eu me apaixonei, eu gostei muito daquilo, eu gostei muito desse dinamismo de saber como faz. E aí, para você fazer o curso, você precisa entender o processo. E você precisa ver. Pelo menos, eu gosto muito disso, né? Então, isso já me levou a uma forma diferente de fazer a contabilidade, né? Então, nesse olhar mais gerencial, né? E quando você lida com uma empresa maior e numa indústria, você lida com muitas pessoas. E a contabilidade, a controladoria, quem vai lidar com esses números, está lá no final da ponta. Tudo acontece e os números, as informações vão parar ali. Então, nós precisamos de informações da empresa inteira. Isso faz com que a interação com as pessoas também seja importante. Então, aí com essa trajetória, depois eu acabei indo trabalhar numa consultoria, e aí isso abriu ainda mais essa expansão para o contato com pessoas, com culturas organizacionais diferentes, porque a cada dia, ou no mesmo dia, era mais de uma cultura, cada empresa tem o seu jeito de lidar com as coisas, né? É um organismo vivo, é uma sociedade dentro de uma empresa. E isso foi muito rico para aprender a lidar com pessoas, e isso vem até do amadurecimento mesmo, né? Então, eu pensando que a contabilidade era aquela coisa técnica, né? E de lidar com os números, as planilhas, eu vi que não, que eu precisava muito das pessoas para que isso acontecesse, né? E aí trabalhei durante bastante tempo nessa consultoria, depois eu voltei a trabalhar numa indústria, né?
e numa colocação muito bacana. E só que chegou um tempo em que aquilo começou a me incomodar. Houve um incômodo, alguma coisa não estava indo muito legal. E eu percebi que, da forma como estava sendo conduzidas as atividades nessa empresa, eu estava trabalhando, entre aspas, sozinha. Eu ficava com os números, as planilhas, adoro, gosto de ver o resultado, gosto de fazer, né, de fazer essa parte operacional, mas estava muito limitado a isso. Eu não tinha mais essa possibilidade de comunicação, de partilha. Eu não estava conseguindo encontrar espaço nessa cultura. E nesse momento, que idade você já tinha? Já estava casada? Isso foi mais recente. Então, assim, durante toda essa trajetória, e já tinha trabalhado na consultoria, foram 8 anos, né? Depois trabalhei em outras empresas. E mais recentemente foi... já estava casada, nesse inteirinho já casei, já tinha... A minha vida já estava, mas era como... Quando a gente é nova, né? Então fazer aquelas brincadeirinhas. Já tinha sido realizada praticamente, quase. A gente imagina, né? Quando faz aquelas brincadeirinhas. Quando eu tiver 30 anos, eu estou assim, assim, assim. Eu já, né? A minha ideia era que com 30 eu já estaria casada, com filhos. A minha vida profissional estaria ok, já estabilizada. Eu ia só, assim, colher os louros da vitória. Era isso, né? E aí a gente aprende que não é assim, né? E tudo mudou muito também, né? Hoje, com 40, 50, 60 anos, você se reinventa e dá uma mudança geral na vida. Então, é claro que eu poderia me aposentar nessa empresa. Ia estar tudo certo, né? Tava tudo bacana, o pessoal estava feliz com o meu trabalho, mas eu não estava. Interessante isso, né? Se permitir a se inovação. Reconhecer. Não, reconhecer, perceber que não tem alguma coisa errada. Porque às vezes a gente vê pessoas que sente isso, né? Sente que não está feliz, que não está satisfeito, mas acaba sendo envolvido por tantas circunstâncias e não consegue sair dali. Então, neste momento, você percebeu que alguma coisa não estava bem. Era um incômodo. E o incômodo era de estar ali. Eu falei, a vida está passando nas minhas costas, porque eu ficava de costas para uma janela. A vida está passando e eu estou aqui. Será que é isso mesmo? E dizem que em algumas fases da vida a gente se faz essas perguntas e elas começam a ficar mais incômodas. E realmente, aí eu comecei a olhar, falei, tá, mas o que está me incomodando? O que é? Né? Aí comecei e nisso eu já estava, né, já fazia terapia. E aí eu comecei a investigar isso, o que não está bem. Na verdade, eu acho que eu tinha parado a terapia nesse período. E comecei a buscar o que é esse incômodo. E aí que a gente vai para o autoconhecimento. Você se conhecer faz com que o mundo do trabalho, com que a sua família, não é só para você e você mesmo, ou às vezes com seus familiares. É tudo na sua vida, porque vem de você. É você que vai lidar com o seu trabalho. É você que vai lidar com a sociedade. É você que vai lidar com tudo. E aí comecei a mergulhar no autoconhecimento e aí me jogar de cabeça mesmo, voltei a fazer terapia. E começar a me questionar, é o lugar onde eu estou? Sou eu? Nossa, será que eu fiz a faculdade errada? Eu vou ter que começar tudo do zero, mas o que eu gosto? O que eu quero? E o desestímulo era tão grande que eu parei de acreditar em mim. Nossa, caramba, que situação, né? E às vezes acreditar mesmo, assim, não sei fazer nada. E às vezes a gente pode estar falando com alguém que está nessa mesma situação, sentindo essa mesma coisa. Percebe que algo incomoda, né, que não sei o que é, e para ela, igual você falou, você foi em busca de conhecimento também, né? Você foi em busca do autoconhecimento. Não tô muito legal. Tem gente, não tô muito legal, mas a vida é assim. Deixa, né? E a tendência do ser humano é sempre achar que a culpa ou a responsabilidade é fora. É o meu trabalho que não é bom, né? É o lugar onde eu trabalho, é o meu chefe, é o computador, é o sistema. E claro, tudo isso pode fazer parte do problema. Mas quem faz parte da solução? Você. É você que tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é tentar reconhecer o que não vai bem. E não é tarefa fácil, né? A gente saber o que não vai bem. E aí, entrar nisso me fez indo perceber, o que tá fazendo o trabalho, acho que é isso mesmo, eu gosto de fazer. Quando eu estava lá, eu gostava, então talvez seja o que, como. Fiz várias tentativas de mudar como fazer, de mudar o lugar, de mudar o tom, de fazer propostas. Enfim, acabei saindo, percebendo justamente que, assim, qual é
o que eu sinto mais falta? Era disso, era da partilha, era do contato, era de dinamismo, era de poder falar, né? Então, de ter autonomia para falar, apontar soluções. E com isso eu vi, não, eu preciso, aqui eu não consigo esse espaço, pelo menos não nesse momento, e já deu o meu tempo, eu preciso, né, já tinha vários anos ali dentro da empresa. Falei, agora eu preciso priorizar a minha vida. Eu fiquei doente, emocionalmente, fisicamente, e aí eu vi que assim, não tem mais como. Eu precisei chegar nesse ponto. Então, não deixem chegar nesse ponto. Olhem um pouquinho antes. Mas se você estiver também nesse ponto, tô adoecendo, era zumbido no ouvido, era não conseguir trabalhar, era chegar no carro e começar a chorar desesperadamente. E não era assim, nossa, é um lugar horrível. Não, é que aquela não estava mais dando certo. A forma como isso estava... Chega a ser horrível, né? Mas o sentimento que transmitia tudo ali não era o que você queria para mim, para você. E você falou assim, não deixe chegar a esse ponto. A pessoa procura ajuda, igual você falou, você voltou a fazer terapia. Você já era casada e o seu marido também apoiou? Como que também foi? Porque você também teve apoio dos familiares, você desabafou isso com os outros familiares para ter ajuda? Sim, tive, tanto do meu esposo quanto dos meus familiares, principalmente as minhas irmãs. Então é algo que dos amigos também, algumas pessoas, né? A gente não sai espalhando até porque dá vergonha, né? Eu estou sendo fraca, né? Nossa, eu não estou dando conta. Eu tô aqui porque, como que tenho um trabalho bacana, né? E tudo, mas por que eu tentei me manter ali? Só que aquilo não dava mais para mim. Eu estava sendo colocada dentro de uma caixinha onde eu não cabia mais. Eu sou muito maior do que isso. E eles me ajudaram nisso, em acolhimento. Estranharam, né? Algumas pessoas estranharam. Falaram, mas como? Parece que tá indo tudo bem, porque a gente finge muito bem, né? E eu, quando me proponho a fazer alguma coisa, eu quero fazer muito bem feito. Então, eu não vou ficar me lamentando, eu vou fazer. Até a hora que eu vejo que eu tenho que tomar uma direção diferente. E aí, teve esse apoio. Então, é muito importante você compartilhar com alguém. Primeiro, alguém que você saiba que vai te apoiar. Pessoas que vão fazer muitas críticas, e isso também, quando eu estava nesse processo. Então, assim, não fale primeiro com uma pessoa que você sabe que vai te criticar. Procure alguém que vai te apoiar, pelo menos acolher. Não é que você precisa estar sempre certo, mas alguém que vai te acolher. Então, fiz essa partilha e as pessoas algumas falaram, bom, a gente já sabia, né? A gente já estava percebendo, você já vinha falando que não estava bem. Então, assim, bora lá. Só que esse bora lá demorou bastante tempo. Não é tão simples assim, né? Não. E outra coisa que a gente precisa fazer é se respeitar. Respeitar esse incômodo, respeitar o seu tempo. Porque aí, quando eu ia comentar alguma coisa, eu falei assim, não, mas você já sabe qual que é a solução, né? Eu sei, mas eu não estou preparada ainda. Então, respeitar o seu tempo, o seu processo, porque cada um, tem gente que vira no outro dia e fala tchau, e vira e vai embora. E tá tudo bem. Para mim não foi assim. Eu precisava, era uma história ali contada que para mim não estava bem resolvida. E a segurança de você dar outro passo. E aí que veio, falei, bom, eu já fiz isso sozinha, quando eu trabalhava na consultoria. Eu era funcionária, mas eu estava à frente, eu era gerente de várias áreas, né, não só da contabilidade, mas da controladoria, da gestão de pessoas, do fiscal, do financeiro. Eu já fiz isso tudo. Por que eu não posso fazer? E aí chegou aquele momento que você diz assim, agora estou preparada. Agora vai. Dar o próximo Ainda fiquei com o pé em cada canoa, né? Fiquei um pezinho em cada canoa. Falei, não, vamos ver se... Até o processo da transição da carreira, né? Tipo, eu quero, mas... Até para voltar a acreditar em mim. Porque eu disse, eu estava tão desacreditada que eu não acreditava que eu poderia, que eu tinha potencial, que eu tinha todo esse conhecimento. Eu olho assim para trás agora e falo, como que a gente se deixa, mas também... Inseguro, né? Insegurança total, muita insegurança. E aí, então, assim, não, deixa eu ver se vai mesmo, deixa eu ver se isso me faz bem. E aí também comecei a participar da Câmara. Então, isso foi uma ponte para mim, para ter a oportunidade de falar de novo com as pessoas. Né, de vai recriando, retomando aquela autoestima, tudo vai... Isso, desconstrói, constrói de novo com coisas novas, elementos que já estavam esquecidos. Eu vi quão longe de mim eu estava, de quem era a Juliana de verdade. E eu estou me reconstruindo ainda, porque é me reconhecendo, falando, não, isso aqui, você passa 40 anos fazendo de um jeito, não é do dia para a noite que você muda. Então, é uma reconstrução. Eu falei, não, agora eu vou fazer sozinha, né? E não é sozinha que a gente faz, é com apoio ou de instituições, ou de amigos. Tudo isso faz com que a gente se reconecte.
E foi assim que aí eu estou à frente hoje da Zanini Trevisan, que é uma consultoria e mentoria para empresas, né? E credenciada ao Sebrae, então uma forma diferente, aí não só com indústrias, né? Empresas de médio, grande porte, mas aí o Sebrae também me fez me aproximar de pequenos empresários, né? Que trazem uma realidade bem diferente, ao mesmo tempo que tem muitos pontos em comum, uma realidade também muito mais próxima, muito mais humana. E aí conectar essa questão de falar com pessoas, de compartilhar, assim, faz muito sentido. A realização também de ajudar outros é outro, né? É maravilhoso quando a gente ajuda. Eu sei que quando a gente dá uma dica e a pessoa fala assim, nossa, deu certo, obrigado, é muito bom, né? Para fazer o pé sair de uma canoa e para outra, esse comentário é muito bacana. Porque para fazer eu sair o pé da canoa onde eu me sentia, entre aspas, segura, foi justamente esse reconhecimento. A pessoa fala assim, nossa, você me explicou de uma forma que eu nunca tinha entendido, você conseguiu me fazer entender. E aí virou tua chave. Aí eu falei assim, não, é isso. É isso que eu quero assim, pra mim. Procurando o que eu queria, o meu propósito, o que me veio à cabeça era, eu quero fazer o mundo melhor para mais pessoas. Como eu faço isso com contabilidade? Achei. É bom aqui lembrar, né, para todo mundo que está aí nos acompanhando, se você está numa situação assim, também não está numa situação confortável, também está sentindo que algo não está legal, não importa a sua idade, o que você está fazendo, todo momento é momento de recomeçar. Você tem uma nova oportunidade de fazer a diferença. Como a Juliana falou aqui, olha os insights, anota aí. Respeite você, respeite seu sentimento, respeite o seu tempo, mas não pare, né? Não pode se acomodar, dizer assim, a vida é assim, é sempre assim, e se acomodar. Se não tá legal, vai em busca de um autoconhecimento, vai em busca de experimentar coisas, e no seu tempo você vai perceber que, de repente, vai virar aquela chave e aí sim vem aquela realização, você acaba se descobrindo qual é a sua missão, vai ter um novo propósito. E a gente sabe aí que tem pessoas com mais de 50 anos que simplesmente resolveram virar a chave, entrar na faculdade e começar do zero aos 50, aos 60 e se tornaram aí grandes pessoas felizes, realizadas, transformando o seu mundo. Então, se você está nesse momento, compartilhe aqui conosco, deixe seu comentário, se inspire nessa história incrível de transformação que a Juliana trouxe. E agora, né, vamos chamar aí os nossos patrocinadores aí. Isso aí. Primeiramente, vou falar, então, da Ana Maier Fashion Lingerie. Uma lingerie que não é só para usar debaixo da roupa, não. Onde que valoriza esse autocuidado, autovalorização. Porque é uma lingerie para você se sentir mais. Mesmo que for escondido debaixo da roupa, você tem que se sentir melhor do que você foi ontem. Então, a Ana Maier Lingerie traz um pouquinho disso para vocês. Então, se você quiser se vestir bem com uma peça que te dá isso daí, entra aí no nosso Instagram, né? No Instagram da Ana Maier Lingerie e já adquire a sua peça. Bom, e agora vem aquela conversa direta e franca para empreendedora, para a mulher que está lá empreendendo, está querendo empreender, né? Tá começando a fazer, começou o empreendimento que a gente sabe que a maioria ou é por uma necessidade que precisa de uma renda extra, ou porque ela é apaixonada por algo e ela começa a fazer e começa a dar certo, né? E aí a gente fala da tal das finanças, das contas, como, né? Como trazer isso. E o bacana que o título do nosso programa hoje vem falando justamente de finanças descomplicadas, rumo a resultados positivos. Então, aumenta o volume aí, preste bem atenção. Você está empreendendo e ainda não tem certeza, se perguntar para você assim, qual foi o faturamento do último mês? Qual foi sua margem de lucro? Qual é o custo que você tem? Qual é o custo da sua empresa, do seu negócio? Se você não sabe isso na ponta da língua, rapidão, né? A gente precisa dar uma atenção nisso e para isso hoje nós temos aí essa especialista incrível que vai compartilhar agora dicas essenciais. Então pega o lápis e a caneta, começa a anotar e fazer aí a diferença no seu negócio. Juliana, dentro de toda essa experiência, de toda essa bagagem, mais de 15 anos, né? Desde a indústria, consultoria, palestra, e aí chega-se, como você falou, né? Dentro do Sebrae, muitos pequenos empreendedores que você já atendeu, e essa dica de ouro.
Tipo, eu estou desesperada, não sei por onde começar. A gente faz assim, pode fazer muitos ganchos, né? Quando a gente fala de descomplicar, é descomplicar e desmistificar. Porque quando a gente fala finanças, vem aquela coisa, números, dificuldade, é difícil, é complicado. E não é só sobre números. Essa conversa que a gente teve sobre, né, sobre os desafios, como foi desafiador, e se conhecer, e até, né, os patrocinadores trazendo essa questão da autoestima da mulher, isso tudo tem a ver com finanças. A primeira coisa que eu, assim, gostaria de dizer, a gente vai falar um pouco de números da parte prática, mas é que muitas vezes, o que acontece? Os resultados não vão bem, as coisas não vão bem, porque a pessoa não está bem. Seja o empreendedor, o microempreendedor que tem seu próprio negócio, e para ele é ainda mais difícil, porque a pessoa está produzindo, vendendo, fazendo marketing, tudo passa por isso. Né? A pessoa, ela mesma faz todas essas funções. E aí ela acaba ficando tanto no operacional, com tantas horas de trabalho em cima daquilo ali, ela não consegue olhar o negócio como um todo, né? Não consegue olhar o negócio como um todo. E se ela não está bem, aí é que o negócio não vai bem mesmo. Isso pode acontecer dentro de uma empresa maior também. É um sócio que, de repente, ele começou assim como você citou. Comecei a empreender porque era um negócio de família, né? Ou por necessidade, eu entrei aqui, agora eu me vi nessa situação e aí estou bem, assim como eu estava bem ali. Eu poderia continuar ali por muitos anos. Mas alguma coisa não está bem. Ou porque você entrou ali por uma situação inesperada ou que foi imposta, né? Ou porque você, até nós comentávamos antes, né? Alguma coisa que tá dando certo para todo mundo, vou fazer também. Mas para você não dá certo. E aí, quando você não está bem, não se sustenta. E quando eu digo não está bem, é isso, é estar longe daquilo que é a sua essência, aquilo que você gosta de fazer, de verdade. E nem sempre isso é fácil de conseguir, é por isso que a gente tem que dar esse mergulho, né? É como ficar assim, né? Com um olho tampado e um outro aberto. Um olha para dentro e o outro olha para fora. Para a gente ver o que está acontecendo fora, mas o que está acontecendo dentro também. Então, assim, às vezes a gente coloca a responsabilidade, pensa, nossa, tá tudo indo mal e tal, mas é porque eu não estou bem. Então, pode ser que o consultor de finanças, e isso acontece muito, com muita frequência, né? Até tem alguns clientes que têm falado, é uma terapia financeira. Você chega lá, aí ele está sobrecarregado. Ele está com tanta coisa para fazer, que aí você tenta falar assim, tá, vamos fazer tal controle. Não tem tempo. Aí primeiro você precisa... Aí não tem apoio, que é o que você falou. Muitos empreendedores têm apoio da família, muitos não, eles estão sozinhos. E aí essa sobrecarga, e não só, principalmente para as mulheres, a sobrecarga do trabalho, mas aí tem família, filhos, toda a casa, tudo aquilo que... O emocional, né? Porque nós somos mais emocionais, né? Então vem toda essa carga emocional. E essa história de a mulher é guerreira, a mulher, ela consegue tudo, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Calma, que não é bem assim. A gente não precisa fazer tudo isso. Isso é uma coisa que veio vindo, a gente acreditou, reproduziu, falou até com orgulho disso tudo, mas já caiu por terra. A gente não precisa. Então procure ajuda. Seja de um profissional nessa área. Muitas vezes quando eu vejo que realmente, olha, é preciso algo mais, né, que não é só um resgate de autoestima, uma injeção de coragem, a pessoa precisa de mais, a gente indica para procurar um profissional da área da saúde mental, e isso não é nenhum problema. Fazer terapia hoje, a gente sabe que às vezes não é tão acessível, mas tem tanto as universidades quanto o próprio SUS, disponibiliza gratuitamente, então procure, não é vergonha nenhuma, é um ponto de diferencial para você. Você está se cuidando para cuidar do seu negócio. Porque a gente fala assim, a empresa, o negócio é feito por uma pessoa ou por algum grupo de pessoas, e ele é feito para pessoas. Então, o bem maior da empresa, né, do seu negócio, é o empresário. Como você falou, então eu tenho que cuidar de mim. Então é aquele negócio de, eu tenho que dar conta, eu tenho que ter jornada tripla, eu tenho que não dormir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta de tudo e não cuidar de mim. Isso é muito comum para as mulheres, né? Eu cuido da roupa do filho de ir para a escola, da marmita do marido, do calçado não sei do que, de tudo da empresa e não cuido de mim. Então, esse olhar de procurar um profissional de saúde é extremamente importante, porque você vai estar cuidando de você, alguém que vai estar te ouvindo, né?
E aí começa tudo. Então, às vezes, nem começa na planilha. Não, e às vezes a gente começa na planilha, existe toda uma metodologia que eu trabalho para a gente diagnosticar, analisar, para poder ver como que as coisas estão acontecendo financeiramente, para onde está indo o dinheiro, né? Tem vários ladrões de dinheiro que podem estar ali dentro da sua empresa, mas muitas vezes começa por aí. E não só o profissional, aí assim, é claro que em algum momento, por conta de, estou no começo do negócio, não tenho como investir em uma ajuda profissional de outra área, por exemplo, não tenho como contratar uma consultoria, não tenho como fazer, às vezes isso você precisa num primeiro momento fazer tudo, mas assim, respira, procure instituições, procure o Sebrae, procure a Câmara da Mulher Empreendedora de Maringá, é um lugar de acolhimento também para o empreendedor. Tem várias outras grupos ou instituições que também podem dar esse suporte e muitas vezes com um preço baixo ou até subsidiado. Mas procure ajuda nesses sentidos, tanto de se conhecer, porque isso é um ponto principal para o seu negócio funcionar bem, quanto, eu estou gastando tanto tempo com isso aqui, com fazer planilhas que eu não sei nem fazer direito, ou eu estou gastando tanto tempo para produzir um conteúdo que eu também não sei fazer e fica mais ou menos. Procure encaixar, então, programar isso, fazer um planejamento para que você, em algum momento, possa contratar um profissional para te ajudar. Porque aí isso vai te ajudar nas suas finanças. Você estar fazendo uma coisa que gosta e que vai ganhar, não é fazer só por amor, porque todos precisamos de dinheiro para sobreviver. A gente não faz, trabalhe com o que você gosta e você não trabalhará. Vai trabalhar, porque vai ter coisa chata para fazer. Como muita gente acha que finanças é chato, precisa fazer. Então, ou busque ajuda, e uma forma de fazer isso é justamente descomplicar. Então, é a gente procurar traduzir isso. E embora, para as questões de ser produtivo, conseguir fazer isso, replicar sem tanto trabalho, né? Despersonificou muita coisa, né? Eu vejo que cada vez mais no trabalho de consultoria a gente acaba tendo que personalizar muitas falas, na maioria das vezes. Então, existe uma metodologia, mas a gente precisa ir trilhando o caminho conforme o cliente. Então, o cliente precisa, é mais simples, ou não tem tanto tempo, não adianta eu chegar com uma série de vamos implantar um sistema, ou vamos colocar em prática esse controle. Se ele não está com tempo, nem de atender os clientes. Então, aí a gente precisa, muitas vezes, limpar, né? Ver o que a gente consegue ir automatizando, né? E falando mais simples. Então, vamos simplificar. Isso aqui para você, a gente está falando de... Né? Aí tem os indicadores, que aí todo mundo fala KPIs. Aí eu chego e falo KPI. A pessoa olha para mim e fala o quê? Tempero de comida? É complicado, realmente. Por enquanto, que eu percebi o seguinte. Primeiro ponto sua finanças está indo muito ruim? Então, primeira coisa, nem sempre é o controle financeiro que está ruim. Talvez você tenha que parar, respirar, analisar, porque muitas vezes nem sempre é o seu financeiro que está ruim. Então, você tem que verificar se é você que não está legal. Será que a cultura da sua empresa não está sendo bacana, não está funcionando, um processo? Então, se o seu financeiro, todo o problema que tem dentro da empresa, sempre acaba no financeiro, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Se o financeiro tá ruim, primeira coisa é respirar e primeira coisa analisar. Aí vem o que você tá falando, simplificar. É isso. Simplificar. Então, procurar assim. Muitas vezes tem profissionais que dizem assim, se não tiver sistema, eu não te atendo. Um sistema, né, pode ser um sistema... Hoje existem sistemas muito mais baratos. Antigamente eram ERPs, que a gente chama, né? São programas mais robustos, que fazem funcionalidades ótimas, mas às vezes para um micro e pequeno empreendedor, que eles surgiram com muito mais força nos últimos anos, e assim também surgiram outros sistemas, esses sistemas mais simples e mais baratos podem ajudar. Não tenho condição, não consigo, nem financeiramente, não consigo também hoje me dedicar, porque dá um pouquinho de trabalho, né? A gente tem que cadastrar muitas coisas, enfim. Você tem uma planilha ou não tem uma... Vamos para a planilha. Tem ainda pessoas que estão no caderno. Estou no caderno. O meu objetivo é que elas saiam ali do caderno, porque pelo menos uma soma o Excel faz, minha gente. Então, assim, né? E existem... Simplificar, né? Para simplificar. Lembrando aí que a pessoa que, porque a gente tem empreendedor que não tem nem o caderno,
que tudo é na cabeça, eu acho que foi tanto, eu acho que deu isso, né? Aí o primeiro passo é ir pelo menos pro caderno. Exatamente. Então, assim, tem alguns pontos sendo, né, indo mais para a prática. Então, para aquele que está começando, não tenho nada de finanças, tem alguns pontos que você precisa anotar. Para que se alguém quiser perguntar para você, precisar perguntar para você, você saiba responder. Qual o seu faturamento? Quanto você vende por mês? Né? Coloque lá, mês de janeiro foi tanto, mês... Não começou, começa agora. Janeiro tá ótimo, gente. Ah, mas já foi o primeiro mês de vendas. A primeira semana de vendas, segunda semana de vendas, tudo bem, comece agora. Se tiver histórico lá do cartão, porque hoje em dia a gente está muito mais no cartão e no Pix, ainda dá, não me dê tantas desculpas. Então você consegue. Então coloque lá, comece com o faturamento, quais são as minhas despesas fixas, aquilo que independente se eu vender ou não vender, eu vou ter aluguel, água, luz, telefone. Tenha essa anotação também. Se você vende produtos, quantas unidades você vendeu? Isso é bastante importante depois na hora da gente fazer uma análise e até para você entender a sua capacidade produtiva, quanto eu consigo produzir. E lembrando, né, Juliana, que existe até eu acho que ainda existe, né, nas livrarias, o tal do fluxo de caixa, aquele livrinho que já vinha até tudo prontinho pra gente anotar de por entradas dia. E saídas. Isso, que vem a facilitar, né? Isso. Tipo, isso no caso, se a pessoa não tem nada, não tem um computador, não tem quem Excel, ajude, às vezes as pessoas não têm. A gente se depara realmente com isso, com pessoas que não têm nenhum conhecimento, não têm habilidade com a questão de computador, enfim. Então, procure ajuda se você tiver. Às vezes tem alguém da família, um filho, um neto, um sobrinho, alguém que possa ajudar, né? Então, procure essa ajuda. Se não consegue mesmo, então anote todos os gastos, tudo que você está pagando. Então tem os livros das entradas e das saídas. Comece anotando as entradas, que são as suas vendas, e as saídas, que são todos os pagamentos que você faz. Então sempre anotar esses 2 pontos, pelo menos. Quantas unidades você está vendendo, né? Depois a gente pode ir, claro, melhorando, qualificando esses dados. Tem um universo de coisas para a gente conseguir chegar numa gestão. Mas assim, para começar, comece aí. Isso é assim, o básico para você, assim, pelo menos. É o primeiro passo, né? Primeiro passo, não tem nada, comece a anotar. Onde eu vou anotar? Pode ser no caderno, pode ser na planilha sistema. E no sistema. Para gastos pessoais, que aí é um outro ponto importante para quem mistura muito, é separar. Então, separar. Por mais que você, se a gente está falando, né, do emocional, que a gente é empresa, a gente leva essa parte emocional para a empresa, mas quando a gente está falando de finanças, vamos separar. Uma coisa são os meus gastos, o que eu gasto em casa, a minha água, o meu gás, a minha luz, a escola das crianças, o condomínio, o aluguel, tudo isso é meu gasto, meu né? gasto. Então, se tem a planilha, se tem o caderno, se tem o sistema, e hoje tem muitos aplicativos. Para quem é mais tecnológico, tem muitos aplicativos muito fáceis, né, onde você vai anotando, e alguns puxam até as informações do teu cartão de crédito. Até quero deixar aqui uma dica, que tem um aplicativo barato que baixa aí, que é o Somei, que já serve para o seu negócio, baixa no celular e você já pode usar. E é interessantíssimo ter essa anotação. E eu lembro que quando eu comecei, porque eu sou histórica disso, comecei por necessidade, porque precisava ganhar dinheiro, e depois eu fui indo para a faculdade, fazendo curso, indo para o Sebrae, e comecei do mesmo jeitinho. Você precisa anotar as suas entradas, você precisa anotar as suas saídas. E eu me perguntava, por que eu vou anotar quanto que eu paguei de luz se eu já paguei, já foi esse dinheiro? Olha só, gente, eu me perguntava isso e eu achava um absurdo ter que anotar essas coisas. Então, esse ponto colocado aqui é extremamente importante. Tudo que gasta. E quando a Juliana falou assim de separar a despesa pessoal da empresa, vem aquela questão, tá, mas e como que eu faço? Eu tenho que pagar minhas contas. Então, neste caso, a dica é, faça um salário para você, né? Que é a sua empresa, que seu negócio pague um salário. Não diz assim, quando eu preciso de dinheiro para pegar o pão, eu vou lá no caixa e tiro. Precisei do dinheiro para pagar a luz, vou lá no caixa e tiro. Não. Importantíssimo, gente, você conseguir dizer assim, olha, o meu negócio vai começar me dando 500 por mês. E eu vou ter que me ajustar, meu marido vai ter que me ajudar e eu só posso pegar R$500 para mim para gastar com as minhas contas. Não, meu negócio tá melhorzinho, eu consigo tirar 1.000, eu consigo tirar 1.500, 2.000 e assim vai crescendo, né? Mas é importante a gente colocar
determinar, né, esse valor e não ficar pegando do caixa do nosso negócio conforme a nossa necessidade, né? O que você vai almejar? Pode ser um salário. Então, se eu faço confeitaria, então se eu fosse contratar alguém, por quanto eu contrataria? Qual seria o salário dessa pessoa? Esse pode ser o teu valor de salário. Né? Aí, assim, ele talvez no começo não consiga, mas você já coloca isso como meta. Então, o meu salário será de tantos R$1.000. Beleza. Outra parte o quanto eu preciso para as minhas finanças pessoais. Mas é por isso que é importante que a gente controle as finanças pessoais. Esses aplicativos ajudam por isso. E no aplicativo, esses aplicativos, muitas vezes você não precisa mais. Antigamente você precisava ir lá e ir colocando o que você pagou, o que você recebeu. Hoje em dia eles conseguem fazer uma interface que a gente chama, ele consegue conversar com o teu cartão de crédito e com a tua conta corrente. Então ele já classifica para você. Você gastou no posto, ele já entende que é combustível. Gastou numa loja, ele já entende que é acessórios. Enfim, ele vai classificar para você entender, olha, estou gastando muito nisso aqui. E pasmem, o iFood tem sido um ladrão de renda. Porque é muito fácil, a gente pede, aí eles colocam aquelas promoções ótimas que a gente tem descontos e tal. Mas a gente juntando tudo isso no mês faz muita diferença. Então, um outro ponto é a gente separar as finanças pessoais das finanças da empresa. E é importante isso para que você saiba o quanto que a tua empresa... Uma das situações, às vezes, fala assim, para onde está indo o dinheiro da empresa? Às vezes está indo para a mão do sócio. Por quê? Porque ele entende que o dinheiro é dele, porque a empresa é dele. Né? Só que a empresa é uma sociedade. Lembra que eu disse? A empresa é uma sociedade. Então ela precisa de dinheiro é como se ela fosse uma família, ela precisa de dinheiro. E você é um componente que está ali dentro, que também precisa de dinheiro para as suas coisas. Se a empresa não tiver dinheiro, que é o capital de giro, que a gente chama, se ela não tiver dinheiro para girar, ela não se sustenta, ela não vai para frente. E aí você também não vai, porque você depende desse dinheiro. E até eu dou uma brecha aqui, até para fazer um exemplo prático, né? Eu trabalho fazendo bolo no pote. E aí eu vou precisar de comprar farinha, de comprar ovo, de comprar açúcar, de comprar o chocolate, de comprar os ingredientes, a embalagem. E aí eu tô precisando de dinheiro para pagar uma viagem, para ir para as férias, para comprar material escolar para os meus filhos, e eu vou pegando no caixa. E aí eu recebo aquele pedido maravilhoso, incrível, para fazer uma entrega de 500 bolos no pote. E eu não tenho dinheiro para comprar o açúcar e a farinha para produzir. E eu mato o meu negócio. Né? É o que a gente fala de descapitalizar. Eu estou usando alguns termos aqui para vocês verem como que a gente pode fazer isso ficar mais simples, né? Então, capital de giro, o que é? É o dinheiro que você precisa para comprar essa mercadoria, né? E a gente fala que tem o ciclo financeiro entre eu comprar a farinha, o chocolate, até eu fazer, vender e receber do meu cliente, que muitas vezes vai me pagar só depois na hora da entrega e às vezes paga no cartão para eu receber depois. Todo esse tempo que se passou entre eu comprar a farinha e eu receber do meu cliente se chama ciclo financeiro. E o capital de giro, ele é para isso, para girar esse espaço de tempo. E da onde ele vem? Tem gente que acha que é uma fórmula mágica, que ele vai vir, né? Ou que o consultor vai chegar e vai dar dinheiro para ele. Se o consultor também for um banco, né, tiver um representante, que ótimo. Só que daí você já vai pagar juros, já vai comer mais dinheiro ainda. De graça, não temos essa opção de empréstimo gratuito aí, não está funcionando ainda. Então, assim, da onde o capital de giro vem para isso? Ele pode vir sim de empréstimo, pode ser um empréstimo, mas aí você vai pagar juros, como ele bem disse. Pode ser um financiamento do próprio sócio. Então, assim, eu vou pegar do meu dinheiro, eu vou injetar na empresa, né? Pode ser uma entrada de capital, chamada de capital, pode ser isso. Mas o que é mais saudável é que a própria empresa faça esse capital de giro. Juliana, mas no começo é difícil. No começo mas existe, gente. Eu quero dizer para vocês que sim, existe, esse é o caminho. Não tem muitas outras formas de fazer. Então, como que eu faço isso? Com o lucro da empresa. Então, eu vendi uma quantidade, né? Tive todo o custo para aquilo acontecer, sobrou lá no final. Pode ser que no começo não sobre, nos primeiros meses de vida da empresa, muitas vezes não sobra, na maioria das vezes não sobra. Então, conforme isso, por isso que a gente tem que pensar quando vai abrir um negócio também muitas vezes, né? Às vezes abre no susto, deu certo e vai, muito bem. Às vezes não. Então, assim, sobrou, não é tudo para mim. Não é distribuição de lucro, eu sou sócio, pego o dinheiro para mim, aí eu vou fazer aquela viagem, comprar o material escolar. Por quê?
Porque eu preciso comprar a farinha para a próxima entrega. Eu preciso comprar a matéria-prima para o próximo mês, né? Então, esse valor do lucro, ele serve para, uma parte dele é para ficar ali guardadinha para o seu capital de giro, para você comprar uma máquina e melhorar o seu negócio, para você investir em conhecimento, fazer um curso, pagar curso para os seus funcionários, fazer uma melhoria dentro da empresa. Tudo sai dali, do investimento, né? E o giro da empresa vão sair dali. Então, esse é um outro ponto. Então, não adianta a gente ficar, né? Nossa, eu vou fazer, tem fórmulas mágicas. Não, é fazer a lição de casa. Então, analisando cada caso é um caso, o negócio falou, talvez eu entro numa empresa, ele já coleta dados, já anota tudo certinho, já não tem essa mistura de sócio, né? Então, você vai analisar a empresa para ver o que precisa o próximo passo. Mas então a gente já viu, se você está com problema financeiro, primeiro você tem que analisar. Segundo, você tem que ter dados para você poder conseguir resolver. Terceiro, separar, né? Você é uma empresa, mas financeiramente você não é a sua empresa. Tive essa dificuldade, eu ajudei minha irmã financeiramente um pouquinho, e ela também tinha um pouco dessa dificuldade de separar. Falei assim, eu paguei o aluguel é custo fixo. Eu paguei energia, para mim é custo fixo, para minha irmã já não é custo fixo, porque ela é produção. Quanto mais costura, mais máquina ficar ligada, maior. E vai separando também para saber, como você falou, pessoalmente, eu separei ali minhas finanças e eu vi que estou gastando muito com o iFood. Eu não preciso gastar tudo isso. E na empresa é importante você saber para onde está indo, que é o ladrão, né? Que você comentou. Nossa, eu estou gastando muito com marketing. Por que será que está indo muito dinheiro para o setor de marketing, né? A gente entra aí numa seara que ela aí traz, a gente pode ir para um caminho bem longo, mas vamos procurar dar alguns pontos aqui. Então, assim, em relação a colocar em categorias, né? Então, água, luz, telefone, aluguel, refeição, né? Isso tanto nas despesas pessoais quanto na empresa, isso é importante que a gente faça. Porque na hora em que você não está tendo resultado, um dos problemas é que você está gastando demais em alguma coisa, né? Que coisa? Se está tudo lá, pagamento. Eu vejo muitos clientes escrevendo lá, pagamento. Ué, Juliana, mas você não disse que era para anotar lá no livro de entradas e saídas o que eu paguei? Não é só assim o que você pagou. Pode colocar lá. Mercado, isso já ajuda, né? Padaria, isso já. A gente pode ir além? Pode pegar esse mercado e ver que é uma compra de itens para alimentação e itens para limpeza? Também pode ir ainda mais fundo. A gente consegue complicar, mas vamos pelo mais simples. Facilitar agora, né? Isso, um passo de cada vez. Então, procure anotar, assim, o que você está pagando. Se é mercado, né? Isso contas pessoais. As contas da empresa também. Se é matéria-prima que eu estou comprando, se é pagamento de funcionários, se é pagamento de seguros. Então, eu vou colocar ali algumas categorias. A questão de ser custo fixo ou não ser custo fixo, isso vai depender muito da característica da empresa. E aí, a gente também pode ir para uma seara que eu procuro descomplicar um pouco. Eu já trabalhei com empresas com 1.000 funcionários, mais de 1.000 funcionários. Então, você imagina, né? O processo industrial bastante complexo. Na maioria, não usava energia como custo variável. Porque pensa que é fixo, né? Ele é variável. A gente vai entrar um pouco na questão de nomenclaturas, né? E da parte teórica da coisa. Mas a gente precisa simplificar, principalmente em começo, né? Empresas que estão em começo e que aí é a pessoa que faz tudo, está sobrecarregado, né? Não, é difícil. Como que a gente lida com a energia como custo variável? Para eu dizer que ela é um custo variável, então assim, então eu vou saber o quanto que ela gasta por setor, porque o importante é como eu faço para saber que esse vestido lindo que você está utilizando, quanto ele custou? Quanto de tecido, quanto de linha, se tem zíper, isso é um ponto, que é o material. E aí a gente já vai estar falando de precificação, que é mais um ponto importante. Segundo, mão de obra. Quanto tempo eu levei para fazer? Quanto custa a mão de obra, né? Ou se eu fiz terceirizado, ou se é mão de obra minha mesmo, então eu divido pelo tempo. Quanto custou de mão de obra? E aí eu tenho os outros custos. Esses eu consigo saber mais fácil, é só marcar o tempo, eu sei quanto tempo eu levei. O tecido, ou por peso ou por metro, eu consigo saber. O botão, 1, 2, 3, contei, tá certo. Agora, quanto de energia eu gastei para fazer
esse tecido. Aí começa a ficar Aí complicadinho. que vem aquilo que você falou, né? Tipo, começa a complicar e aí que vem a sua técnica de descomplicar para fazer, porque senão, o que acontece? É tanta complicação que, é melhor eu nem fazer, né? Exatamente. Aí a pessoa acaba não dando o primeiro passo, não começando a organizar. E eu sou uma prova viva. Fiz consultoria aqui com a Juliana, estava no momento de crise do meu negócio, né? E estava perdida com os números e a gente conseguiu organizar, deixar de uma forma clara que eu conseguisse olhar e visualizar o que estava acontecendo para encontrar solução. E hoje a realidade mudou. Então, o quanto isso é importante. E a palavra-chave, né, que a Juliana traz aqui pra gente é: primeiro passo, entender. Precisamos entender, nos entender o nosso negócio, entender o nosso processo da nossa empresa, do nosso negócio, e aí organizar. Seja no seu caderninho, tá no caderninho? Vamos passar para uma planilha de Excel? Vamos passar para um sistema para facilitar, para diminuir o tempo que você leva para fazer? Então, entender, organizar, aí direcionar, né, aos nossos resultados, o dinheiro, o investimento, e aí sim a gente vai ver e vai fazer render mais o nosso negócio. Olha que fantástico. E o melhor de tudo, se você captou aí essa dica valiosa, anota aí no seu caderno. Pesquisa, vai atrás, estuda, tira um tempinho por semana ou por dia, né? O que não pode é fazer o quê? A gente se acomodar. Deixa eu saber um pouquinho, você estava falando que realmente, daí a gente começou a complicar um pouquinho, né, a finanças ali, que daí tem precificação, que muita gente peca, e você vem justamente para fazer isso, para facilitar, para ajudar as empresas, para dar um respiro, vamos supor, é isso que você faz hoje. Sim, o objetivo é... Porque quando a gente olha na teoria, a gente aprende lá na faculdade, você pegou um gancho bem bacana, ou às vezes as pessoas que fazem um curso, eu vou lá, olho um curso na internet e tal, e às vezes aquilo é tão complicado, e aí ele, em muitas instruções, classifica a energia como um custo variável, aí você tem que fazer várias situações para chegar no custo da energia para esse vestido, no exemplo que a gente deu. E aí o problema é que a empresa não está nesse patamar. Existem empresas que fazem isso? Existem. Existem empresas que têm um relógio em cada setor e aí sabe cada setor quanto gasta? Tem. Mas a maioria não tem. Até porque depois você tem que ter uma equipe para lidar com todos esses números. Então, quando você não tem, vamos encurtar o caminho. E é sempre o que eu procuro dizer para os meus clientes. A forma correta de fazer é esta. Só que nós vamos simplificar porque hoje, na sua realidade, essa informação tão detalhada não vai fazer tanta diferença para você. Por isso que eu procuro dizer que é esse o meu aproximar. Primeiro é a nomenclatura. A gente colocar nomes mais fáceis para se aproximar e fazer com que fique mais fácil. Aí chega alguém que fala assim, então vamos lá, olhar os KPIs e vamos, né, OKR. E tem tantas metodologias com siglas, e aí a pessoa olha e faz assim... O que é isso? Então vamos simplificar, então vamos falar de indicadores. Indicadores está difícil ainda, então vamos colocar qual que é indicador. O que é indicador? Vai ser assim, lucratividade, o quanto que eu quero ter de lucro? Faturamento, eu quero crescer meu faturamento. Em quanto? Tantos por cento. Pronto, isso já é um indicador. Então parece que são coisas tão complexas e podem ser, e aí cada nível que você vai subindo vai ficando sim mais complexo, e aí a gente vai ver quanto custa a hora de cada pessoa que faz, a hora da máquina que faz, a manutenção. A gente pode ir para um universo muito... E aí é isso que às vezes complica. A pessoa lá na teoria vê isso e acha que vai poder aplicar. Pode, mas é complicado. Nesse momento você precisa? Então questione um pouco. Se a metodologia está complicada, peça para a pessoa que está te auxiliando, pode ser mais simples? Né? Se ela não te der uma opção mais simples, então peça para ela. E se você vir assistir alguma coisa que também está complicada, tenta outra mais fácil, né? Se você está querendo autoconhecimento nessa linha, busca a Juliana. Busca a Juliana também. Busca esses pontos que eu falei para vocês, né? A gente tem instituições que podem auxiliar. Busca um consultor de sua confiança. Procure alguém que vai procurar facilitar isso. Então, primeiro é isso, é nomenclatura, é facilitar. Então, se na teoria está feito assim, mas a empresa ainda não tem condição de fazer, vamos procurar um meio termo. E depois a gente chega lá no final. E até onde ela precisa ir?
né? Então, é importante que eu saiba qual é o meu produto que dá mais lucratividade para que eu invista nele, marketing, ou o contrário, o meu produto que mais vende é o que me dá menos lucro. Como que é que eu faço para que ele seja um produto lucrativo? A gente precisa ir nas principais perguntas. E aí a gente só sabe disso, então, por isso que eu procuro ter uma conversa com o cliente, né, para ele comentar comigo e falar o que vem acontecendo. Aí é que a gente descobre que às vezes aí ele sai chorando porque está chateado com alguma coisa. A gente vê, não, calma, vamos tentar esse aqui, vamos procurar ir por isso aqui. Às vezes o problema pode ser na precificação, pode ser no estoque, pode ser no fluxo de caixa, pode ser uma administração passada que foi desastrosa e a herança ficou para você. Pode ser por tudo isso. Cada caso é um caso e a gente vai procurar simplificar, trazer formas mais fáceis, adaptadas de fazer. E essa sua experiência de 15 anos ajudando empresas é o que facilita, o que ajuda, né, a empresa a obter lucros realmente, né, positivos. A gente, cantores têm repertório, né? E aí a gente descobre que também tem na nossa profissão, né? Então é um repertório que, através da experiência com os outros, da minha própria experiência, antes eu não falava nada sobre pessoas, sobre autoconhecimento, isso não estava no meu script, né? Passou a estar porque eu vi que cada vez mais as finanças estão sendo impactadas por isso. Então a gente vai criando esse repertório, essa experiência. Há quem diga que experiência não é diferencial, eu discordo, né? Acho que experiência traz todo esse repertório. Se eu chego hoje para fazer uma palestra, me disseram que o público é A, por algum motivo o público mudou. Você tira o repertório e fala, bom, então tá, qual que é o público? Vamos conversar aqui, a gente se adapta, né? E procurar se adaptar. E esse poder de adaptação para as empresas, isso vale muito também, é através da nossa experiência. O que a gente fez que não deu certo, e aí respeite, se você fez errado, respire e fala, tudo bem, da próxima vez vamos fazer diferente, né? Respeite, só tropeça quem anda, né? Quem caminha. Então, vamos caminhar, aprender com isso e aplicar de forma diferente da próxima vez. Na próxima vez que isso acontecer, você já tem um repertório. Opa, já sei como lidar, como me comportar nessa situação. Que delícia, né? É um assunto, assim, fantástico. Nosso tempo tá acabando. E é claro que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, porque isso é muito importante. E isso aí é o que nos mostra, né, o resultado do nosso empenho, do nosso trabalho. Então, segue lá, Juliana Zanini, no Instagram. E agora, além do presente maravilhoso, anotou, né? O Instagram tá aqui abaixo, anota aí. Porque além de um presente incrível que ela vai deixar especialmente para você, ela também é coautora de 2 livros, né, Juliana? Então, coisas que a gente vai fazendo no meio do caminho, que vão apresentando, e são oportunidades que a gente pode aceitar ou não. Com um pouco de medo, um pouco de vergonha, um pouco de receio, às vezes desacreditando, mas eu aceitei o convite, né? 2 convites que aconteceram, que foram para a coautoria de livros envolvendo o empreendedorismo feminino, né? O primeiro, do Mulheres que Realizam, né? Que é um livro também, são 22 autoras falando sobre as suas histórias. Aí eu conto um pouco disso que a gente conversou aqui, né? Sobre as suas histórias de empreendedorismo, que é do movimento, né? De Mulheres que Realizam, e o Empreendendo na Vida Real, que veio a convite da Câmara da Mulher Empreendedora de Maringá, né, através da Isolene também, uma idealização dela, mais de 30 autoras falando também sobre os seus negócios e aí deixando dicas valiosas. Então, muito do que a gente conversou aqui, ainda um pouco mais, está dentro desse livro. Quais são os vilões, né, que roubam o nosso dinheiro ali dentro da empresa, o que a gente fazer para isso. Então, cada uma com uma pitadinha diferente, né? Como foram livros diferentes, aí o repertório. Então, não está falando um pouco mais dessa questão do autoconhecimento, Mulheres que Realizam, e o Empreendendo na Vida Real é uma proposta mais prática para você aplicar no seu negócio. Se você tem interesse de adquirir qualquer um desses livros, vai lá no Instagram da Juliana, manda lá um direct que ela envia para você, não importa em qualquer lugar do Brasil que você more. E agora aquele momento especial, né? Você que nos acompanhou, gostou? Gostou do assunto? Gostou da ideia de ter aí as finanças de forma descomplicada? Um passo de cada vez? Então preste atenção nesse presente especial que a Juliana trouxe para você.
Então, nesse momento especial, um convite especial merece também, né? Assim como a gente, quando vai conhecer a casa de alguém, leva um vinho, uma flor, né? Um abraço afetuoso. Eu trouxe também aqui um presente, né? Para todos que estão assistindo. Entrar em contato através do Zanini Trevisan. Ali também tem um link para o meu WhatsApp. Então, fica fácil de conversar ou no direct ou pelo WhatsApp. Para as pessoas que entrarem em contato e falar assim, olha, eu vi através do Elas no Comando, né, vai ganhar esse diagnóstico que a gente comentou, né? Um diagnóstico para dar uma orientação inicial, né? Ou sentir qual a sua dificuldade ali, um diagnóstico para inicial, né? Que a gente chama. Dá uma direção. Um diagnóstico inicial aí para o seu negócio. Uau! Olha aí, já é o pontapé inicial que você está precisando. Então, bora lá. Manda um direct lá pra Juliana no Instagram dela. Fala lá, olha, te vi no Elas no Comando. Quero esse presente especial. E ela vai estar agendando com você. Olha que presente maravilhoso, incrível. Já vai te dar aí o primeiro passo, né? Em rumo aí no caminho de você se renovar, para você começar a ressignificar toda essa parte financeira para você. Você não sai com menos do que uma palavra de coragem, pelo menos. Uau! Pelo menos uma palavra de encorajamento, fala assim, ó, tá indo no lugar certo, na direção certa, vai com mais fé. Pelo menos isso a gente consegue direcionar, no mínimo. Muito bacana também, nossos patrocinadores, a nossa escola, Companhia Magistral, aonde você aprende, né, do absoluto zero a empreender aí com fabricação de lingerie, começando com uma simples máquina doméstica e também Rendas TDB, aonde você encontra toda a matéria-prima para você confeccionar a preço de atacado, em forma de kit e entregue para todo o Brasil aí na porta da sua casa. Fique ligadinho, o nosso próximo programa vem recheado aí com outra história fantástica, com outra empreendedora incrível, trazendo dicas essenciais para você que quer estar a cada dia mais no comando da sua jornada empreendedora.